Queremos saudar em nome de Jesus, com a paz do Senhor, a Igreja Metodista em Campinas, que celebra mais um ano de aniversário e temos hoje a oportunidade de pregar a palavra de Deus a vocês. Eu quero dizer que estou muito contente, muito feliz por essa oportunidade. Quero abraçar o pastor Claudimar, toda a sua família, a Cris, todos os seus filhos e também essa igreja, que nós já temos orado por vocês. Sabemos que vocês têm passado por momentos de grande dificuldade, e Deus tem, de certa maneira, também operado milagres nesse tempo em que muitos irmãos estão sendo acometidos de Covid. Que Deus possa estender a tua mão de poder sobre cada um de vocês. Eu oro para que o Espírito de Deus possa enchê-los. E se porventura há pessoas que estão enfermas nesse momento, eu creio que Deus pode curá-las no poder do Santo Espírito de Deus. Primeiramente, é um prazer poder estar com vocês, mesmo que virtualmente. Gostaria muito de poder estar pregando a palavra de Deus presencialmente aí, mas não estou, né? Estamos aqui em missão na República Dominicana. Me chamo Cleison Fleury, para quem não me conhece. Sou casado com Lídia, tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. Luca é o filho do meio e as 2 meninas, Radassa e Ana Clara, que são as mais novas e a mais velha é a Radassa e a mais nova Ana Clara. Primeiro quero dizer para vocês que desde que nós chegamos aqui no ano passado, nós temos sido surpreendidos com a graça de Deus, com o mover de Deus, e acredito também que você aí na sua igreja também está sendo submetida a isso. Chegamos aqui mais ou menos 20 dias antes da pandemia. Acredito eu que se demorasse mais um pouquinho a gente nem conseguiria vir, porque os aeroportos fecharam, toda a fronteira se fechou, e passado esse um ano a gente tem aprendido muita coisa de Deus. Eu espero que você também possa aprender em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nesse momento, né? Acredito que você vai estar recebendo a palavra de Deus aí no seu coração, e eu quero compartilhar com vocês essa noite, em nome de Jesus, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração aí, nesse tempo que nós estamos preparando de Pentecostes, que é basicamente um tempo em que a Igreja do Senhor ela só ocorre porque Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Para nós, essa data já foi comemorada por os ortodoxos, nesse domingo, né? Eles celebram a ressurreição, mas para nós que somos ocidentais, já celebramos a Páscoa, a ressurreição, e agora é o momento de falar do Pentecostes. Peço desculpa, porque às vezes a gente está tão habituado a conversar em espanhol, que às vezes também eu estou desaprendendo a falar português, e para eles aqui eu também não sei falar espanhol direito. Então, mas que você possa nos entender bem, que o Espírito Santo revela ao teu coração a palavra de Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês as marcas do avivamento. Quero ler com vocês a passagem bíblica que se encontra no livro aqui de João, capítulo de número 16. Nós vamos ler dos versículos 5 e 6. A gente poderia ler todos os versículos de 5 em diante, né, até o 23, né? Mas eu queria aqui me ater aos versículos 5 e 6, que você possa abrir a palavra de Deus e que Deus possa falar com vocês já a partir desse momento. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou junto para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Só até esse versículo. Como muitos me conhecem, eu sou basicamente filho dessa terra. Sou goiano, nascido em Goiânia, crescido em Goiânia, e saí de Goiânia basicamente com um chamado pastoral. Fui estudar na faculdade de teologia, mas eu amo muito essa terra, amo, né, as coisas que tem dessa terra, a pamonha dessa terra, e
amo as coisas de milho, amo a comida goiana, amo a galinhada goiana, amo tudo que o povo goiano faz, né? Sou filho de Dora, muitos conhecem minha mãe por Dora Alice, e eu quero dizer para vocês que quando esse texto que Jesus aqui expõe, né, explica, há uma preocupação muito grande para onde, né, para onde nós vamos, ou para onde nós iríamos. E eu penso, tanto eu penso, quanto também aqueles que pregaram e sempre pegaram a palavra de Deus, eu penso que sempre é uma preocupação, né? O que nós faremos depois dessa vida, o que nós teremos, qual vai ser os nossos passos, qual será os nossos caminhos, né? E essa é a preocupação dos discípulos, e Jesus está conversando com eles sobre isso. Todos nós sabemos que esse tempo de Pentecostes é um tempo de falar do Espírito Santo, né? Essa preparação do Pentecostes. Essa é uma preparação, e nós estamos fazendo missão hoje justamente porque o Espírito Santo ele nos incomodou a trazer a palavra de Deus a outro povo, e eu espero que Deus possa falar muito com esse povo, porque tudo isso é obra do Espírito Santo. Nós somos levados a pregar a palavra de Deus. Falando em levado, existem muitos pregadores e pensadores que sempre creram que é muito necessário ter essas marcas de avivamento em nossa vida. Leonardo Ravenhill, ele disse o seguinte, tem uma frase que ele diz: Jesus não veio ao mundo para mudar homens maus em homens bons. Ele veio sim ao mundo para fazer homens mortos em homens vivos. Então, quando a gente pega essa frase, nós percebemos que a grande obra do Espírito Santo, antes de qualquer coisa, é reavivar a vida, né? Reavivar a vida, o coração dessa pessoa. Wesley mesmo, que é um fundador do nosso movimento aqui chamado metodista, ele tem uma frase que ele diz assim: dai-me 100 homens, 100 pregadores que não temam mais do que o pecado, né? E desejam nada mais do que Deus e não se importa. Assim são pastores, clérigos sem profissão, são somente esses que sacudirão as portas do inferno e estabelecerão, segundo a palavra de Deus, o reino de Deus aqui na terra, né? Então, ele pede aqui 100 homens que creem, que possam acreditar nessa palavra de Deus, né? A gente leu em João que uma coisa que Jesus ele deseja, né? Que ele possa convencer o mundo tanto da sua justiça, tanto do seu pecado, quanto do seu juízo. Pentecostes é uma festividade aqui religiosa que celebra 50 dias depois da Páscoa, em que os judeus comemoram aí o dia do Senhor e a lei que é recebida ali no Monte Sinai. Esta festividade religiosa que se celebra aqui 50 dias, basicamente após, né, essa celebração que é feita pelos cristãos, né, é quando nós celebramos a descida do Espírito Santo a toda a terra. Segundo Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, ele diz o seguinte, desde o versículo 1 ao versículo 13, ele diz, versículo 1 a 13, mas eu vou enfatizar aqui o versículo inicial, né? De repente, versículo 2, de repente, todos estavam ali, né? Ouviram o barulho do céu como um vento impetuoso, e se encheu toda a casa e estavam ali assentados, né? Quando chegou o dia do Pentecostes, a palavra de Deus diz, de repente todos, né? É interessante nessa citação bíblica, que todos significa que o Espírito Santo ele não está somente sobre alguns que foram escolhidos ou predestinados, mas sobre aqueles que creem e buscam o seu nome. O João capítulo 3, versículo 8, diz que o vento do Espírito, ele sopra onde quer, e diz a palavra que quem ouve o seu som, né, e não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. A primeira marca que eu vejo que o Espírito Santo gera na vida dos discípulos de Jesus é uma marca, é uma experiência pessoal. A primeira marca é a experiência pessoal.
Quando nós falamos de experiência pessoal, segundo o versículo 4 aqui, ele diz que todos aqui foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas segundo o Espírito que lhes dava e que era passado a eles. Coisa mais difícil, né? Eu que estou aqui vivendo em outro país há mais de um ano, é muitas vezes entender o que as pessoas falam, né? Então, quando você não tem o Espírito Santo, e a mesma coisa, eu estou fazendo uma analogia e uma comparação aqui, àqueles que vivem em outro país, existe muita coisa que a gente não entende, porque tem a ver com o jeito de falar, com as gírias das pessoas, tem a ver com o que elas sentem, com o que elas pensam, com o que elas comem. E muitas vezes, muita gente na igreja não está entendendo o mover do Espírito, ou não entende o mover do Espírito Santo, porque eles não tiveram ainda essa experiência marcada pelo Espírito de Deus. Então, segundo o texto bíblico, todos ali foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo aquilo o Espírito lhes dava. É muito importante, essa é uma das marcas também do movimento metodista. O quadrilátero do Wesley, ele dizia que todos nós também devemos ter uma experiência pessoal com Deus, né? Todos nós devemos ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu me recordo que quando eu tinha meus 12 anos, 11 para 12 anos, foi num acampamento que a gente estava orando, no momento do louvor, eu senti meu coração aquecido, cheio da presença de Deus, a ponto de eu não ter dúvida acerca da minha própria salvação, e Deus me empoderou com dons, talentos, segundo aprove seu Espírito. Wesley, nós temos a experiência do coração aquecido em 24 de maio de 1738, em que ele está indo para um culto e ele está lendo o prefácio da carta de Paulo aos Romanos, e o Espírito Santo o enche de uma maneira que ele entende, a partir daquele momento ele diz que não tem dúvidas acerca de sua própria salvação. Amado, a primeira marca do Espírito Santo é essa experiência que ele vai te dar. E se você está me ouvindo nessa noite, nessa noite ou essa tarde, em qualquer momento, em sua casa, eu quero orar para que Deus possa gerar em teu coração uma experiência tão poderosa, tão profunda com o Espírito, que você não tenha dúvida. Quando você ouve outras pessoas falando em outras línguas, ou vê outras pessoas contando acerca dos seus dons e você não entende, quero dizer que você precisa de uma experiência, você precisa nascer segundo João 3,3, nascer de novo. Você não nasceu simplesmente do ventre da sua mãe, agora você precisa nascer do vento do Espírito de Deus. Segundo texto. Eu quero falar também da segunda marca, que é que o avivamento ele gera na vida dessa pessoa e de nós uma experiência comunitária, uma experiência com a comunidade. Versículo 3 e 4, ele diz que apareceram ali as línguas repartidas como fogo e assentando-se cada um sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas segundo o Espírito lhes dava. Veja aqui que esse texto, ele vai dizer que apareceram as línguas repartidas, assentando-se sobre cada um deles. Eu entendo que uma igreja, uma marca de uma igreja avivada, renovada pelo Espírito de Deus, é que esse Espírito ele não é somente compartido ao pastor ou a alguém da igreja, mas ele é compartido a todas as pessoas que estão entendendo, que estão com seu coração em Deus. Segundo o texto, que todos, né? Você pode até repetir no seu coração, todos foram cheios do Espírito. Eu acredito muito no avivamento para a igreja, para abrir o coração da igreja, para ter uma experiência de toda a igreja, de todo o corpo, porque a edificação de um membro ajuda na edificação de todo o corpo. Eu penso que você precisa ter essa experiência com o Espírito Santo e seja de edificação e para bom proveito de toda a igreja, amém? A outra marca, a terceira marca que eu quero comentar com vocês, desculpe, antes da terceira marca eu quero ler o texto de 1 Pedro capítulo 2, que ele vai dizer, versículo 9, porque vocês são, né, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que nós fomos chamados por Deus para
levar a luz a esse mundo. Por isso que ela é comunitária, ela alcança todos os cantos desse mundo, a todos os bairros desse mundo, as cidades desse mundo. Eu creio muito nisso, em nome de Jesus. A terceira marca é que a experiência como marca do Espírito Santo na vida do discípulo, na vida da igreja, ela vai gerar dons espirituais. Muita gente não sabe qual é o seu dom, mas segundo capítulo 2, versículo 17 a 19, vai nos recordar aí da profecia de Joel, que diz assim: e de certo que sobre meus servos, minhas servas e aqueles dias, então eu derramarei o meu espírito e profetizarão, e lhes darei prodígio acima do céu e sinais abaixo da terra, sangue, fogo, né? E aqui fumaça, né? Muita fumaça. E versículo, ele continua o texto no seu versículo 19, né? E mostrarei prodígios, né? É interessante isso, que nesses últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo sobre todos nós. Amado, o propósito de Deus, né? Quando derrama sobre todos nós, nos encher para que a gente possa ser instrumento de Deus, aonde quer que Deus te coloque. Você está na igreja agora, Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida, da sua família. Acredito que os ministérios da igreja, quando tocamos, quando dançamos, quando reunimos nossos ministérios, quando fazemos ação social, quando ensinamos, o Espírito Santo ele tem que gerar dons para essas áreas, seja elas quais forem. Não existe área melhor ou área menor no reino de Deus, todas são importantes. E minha oração é para que a igreja de Campinas, quando completa mais um ano de vida, né, que segundo o texto que eu me recordo, né, que essa igreja que adora a Deus e que, segundo o texto, ela entra por suas portas com ações de graça, eu entendo que é tempo de orarmos para que o Espírito Santo, em gratidão, para que o Espírito Santo possa te gerar, possa te abençoar, possa te encher com esse Espírito, para que você tenha dons, talentos, que não sejam esses talentos enterrados, mas que sejam talentos à disposição da obra de Deus, aonde Deus tem te colocado. E a quarta experiência que eu quero comentar com vocês é que o Espírito Santo, ele também, segundo a palavra de Deus, ele gera aqui uma marca desse avivamento, o ardor missionário, né? Missionário, em espanhol, missioneiro, né? John Wesley mesmo tinha uma frase que ele diz: não tens nada que fazer senão salvar almas, portanto, que passa gastando tempo em seu trabalho, e necessitam fazer muito mais por aqueles que necessitam. Não é mais o seu assunto pregar tantas vezes, e sim cuidar da sociedade e das pessoas. E o nosso maior propósito, segundo a frase dele, é salvar tantas almas quanto sejam possíveis e trazer muitos pecadores, como aqui o texto de Wesley diz, ao arrependimento ao Senhor. Para quem estuda avivamento, vai perceber que o primeiro momento do avivamento, que foi iniciado antes do século XVIII, foi gerado, né, antes do movimento morávio, foi sendo gerado na igreja, nas igrejas, principalmente aí, da Europa, algumas igrejas da Europa, esse avivamento do arrependimento. A primeira coisa foi essa marca. As pessoas elas passavam horas orando para que se arrependesse dos seus pecados. Essa é a primeira marca. A outra marca que é gerada nesse período é que o avivamento que foi sendo transformado no seu coração de arrependimento, e isso Wesley, foi a marca que esse avivamento ele foi externo, foi para os pecadores do seu tempo. Amado, eu acredito muito que quando o Espírito Santo gera em nós uma transformação, é muito natural que tanto eu quanto você comecemos a preocupar-se com as almas. Eu acho que nada melhor do que um bom aniversário de uma igreja é celebrar a vida daqueles que estão nascendo hoje. Minha oração é para que esse ano você, a Igreja de Jesus, possa frutificar em Jesus e que você tenha paixão, não só
para sair da sua casa, mas pregar o evangelho à sua família, pregar o evangelho a seus amigos, seja através da internet, pessoal, relacional, que Deus possa muito te usar na obra. E versículo 6 do capítulo 2 de Atos, ele vai dizer: e ao ouvir o barulho, né, versículo 6, ao ouvir, assim quando se fez ouvir aquela voz, e afluir a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Presta atenção, cada um, como, né, eles começaram a ouvir na sua própria língua. A marca do avivamento é que a gente começa a pregar a palavra às pessoas e elas começam a nos entender segundo sua própria língua. Uau! Pentecostes é tudo isso. E o versículo 8 tem uma pergunta que eu gostaria que o seu coração pudesse ouvir nesse momento. Então, como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna, ou seja, como nós podemos falar, como nós podemos ouvir na língua que nascemos. Amado, amada, a língua que nascemos, ela é tudo de bom, né? Porque quando o Espírito Santo envia, ele também envia essa palavra de restauração, ele envia essa palavra de transformação, ele envia... eu acho que o grande problema de muitas vezes da igreja é que nós começamos a pregar a palavra e parece que muitas vezes as pessoas não estão compreendendo, não estão entendendo. Para isso a gente precisa do Espírito Santo. Você precisa evangelizar, mas cheio do Espírito Santo. Nós precisamos evangelizar cheios do Espírito Santo. Eu preciso evangelizar. E eu fico pensando que quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, uau, como é bom. Quando eu cheguei aqui, há algumas experiências que marcaram muito meu coração. Mas onde eu tenho que trabalhado com pastores, eu tenho trabalhado com igrejas, e sempre quando eu vou pregar sobre discipulado, quando eu vou falar sobre fazer discípulos, e interessante, quando eu cheguei, né, uma pessoa me perguntou: o que você está perdido aqui, né? Porque para ela, né, para ela não faz sentido uma pessoa sair de outro lugar e estar em outro lugar. Talvez muitos pensam assim. Mas, à medida que a gente vai vivenciando, e esses dias eu ouvi de uma outra pessoa aqui, como tem sido de Deus, eu poder ser instrumento de Deus na vida dela. E o Espírito Santo tem incentivado ela a orar. O Espírito Santo tem abrido o coração dela para a evangelização. O Espírito Santo dela, e ela é de uma comunidade que nós temos trabalhado aqui. Amado, o Espírito Santo tem que gerar em nosso coração desejo de pregar a palavra e ter paixão pelas coisas de Deus. Talvez muitos que estão dentro da igreja perderam a sua paixão, mas não perderam porque não amam a Deus, mas estão perdendo a paixão porque estão deixando de relacionar-se com a pessoa do Espírito Santo. Eu espero que o Espírito te encha a ponto do teu coração ser muito ligado ao que Deus quer. Amado, nós temos que fazer essa oração nesse momento, de não orar para continuar fazendo o que queremos, mas assim é aquilo que Deus quer. Então, nessa tarde, eu falei com você, ou nessa noite, nesse momento que você está nos escutando, eu falei que a marca do Espírito Santo gera em nosso coração uma experiência pessoal com Deus. A segunda marca do Espírito Santo gera em nós um desejo de fazer, de ter uma experiência comunitária, e isso seja uma marca em todos os ministérios da sua igreja e da minha igreja. Uma terceira marca é que o Espírito Santo derrama sobre nós dons, talentos, segundo apoia e aprove o seu Espírito, de acordo com sua vontade. Eu fico pensando, quantas pessoas que estão na igreja que necessitam de uma experiência com Deus? Fico pensando quantas pessoas que estão na igreja nesse momento precisam de entender a importância do outro na missão. Precisa entender que o outro é tão importante quanto ele na missão de Jesus.
Eu dou graças a Deus porque essa igreja de Campinas que faz aniversário hoje teve excelentes pastores que desde minha infância eu me inspirei. Eu me recordo do pastor Juarez, me recordo da pastora Clauri, me recordo do pastor Sérgio, né? Quando eu fui para a missão, uma das primeiras pessoas que eu conversei depois do meu pastor, que era na época o pastor Adonias, foi o pastor Sérgio, e aprendi muito, né, sobre a paixão por almas através desses pastores. Hoje eu posso inspirar pessoas através do meu ministério, da minha família, da abnegação do nosso chamado, e acredito que você também possa gerar isso em sua igreja. Edifique através de suas palavras, creia no que Deus está fazendo, use seus dons, não negligencie seus talentos, comece a trabalhar na obra de Deus se você está parado. Também o Espírito Santo, além de gerar tudo isso na comunidade, ele gera fora da comunidade, né, um ardor missionário. É quando nós queremos fazer mais do que estamos fazendo. Minha palavra nessa tarde, nessa noite, é simples, mas ela é objetiva. E eu quero nesse momento orar para que o Espírito de Deus possa encher teu coração de uma maneira tão profunda que um Pentecostes não seja apenas uma data litúrgica, não seja uma celebração cristã em seu calendário litúrgico, mas seja uma marca e um movimento de avivamento em todo o mundo. Iniciou-se com um homem chamado John Wesley no século XVIII. Os batistas citam Wesley, os assembleianos citam Wesley, e todas as pessoas, e eu fico pensando que nós temos essa oportunidade de pensar que nossa igreja, ela não começou uma igreja, ela nasceu de um movimento chamado Movimento de Santidade. Wesley queria que os pastores dele lessem a Bíblia 8 horas por dia antes de pregar. Era como uma disciplina espiritual. Então eu penso que o avivamento ele gera em nós disciplinas espirituais, como leitura da palavra, oração, evangelização, testemunho. Eu me recordo de uma passagem, de uma pregação de um pastor nosso, de um bispo nosso, que ele fala, né, sobre o nosso tema, do tema dos 3 S's, né? Salvação, serviço e santidade, né? Mas tem muito cristão que ele vive os 3 S, né? Sentado, salvo e satisfeito, né? Para ele tá bem, né? Tá sentado, tá salvo, tô satisfeito. Satisfeito porque tem alguém para pregar, satisfeito porque tem alguém para cantar, satisfeito porque tem alguém para fazer alguma coisa que é meu chamado. Amado, tem muita gente que acredita e que crê que o nosso chamado, ele antes de qualquer coisa, é estar na igreja. Não. Estar na igreja é uma consequência do meio do seu chamado. Todos os dias eu tenho a oportunidade de orar com a minha família e sempre falo para eles que o nosso chamado, ele começa em casa, mas ele é a partir de casa, porque uma das marcas do avivamento é gerar ardor missionário. Que você ame sua cidade, eu amo Goiânia, que você ame Goiânia, que você ame os bairros de Goiânia, que você ame as pessoas de Goiânia e que você possa evangelizar essas pessoas, porque Deus ama aquele que obedece, segundo João capítulo 15. Deus ama aquele que cumpre a sua vontade. Deus ama aquele que está ouvindo e o seu coração está ardendo, queimando. Deixa o coração, o seu espírito queimar pela presença de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero nesse momento orar por sua vida. Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu sei, ó Espírito Santo, que o teu poder está sobre aqueles que confiam em teu nome e está sobre teu nome. Pai, eu quero orar para que o teu Espírito possa, neste momento, gerar, ó Deus, impactar cada coração, oh meu Deus. Pai, no livro de Reis, o Senhor, para curar Naamã, o Senhor utiliza de uma escrava que se recorda do poder de Deus, do poder do Deus dos seus pais, do poder do Deus que pode restaurar o seu rei. Pai, o Espírito de Deus visita Naamã, e o cura Naamã, restaura Naamã, mesmo em meio à sua inicial incredulidade. Pai, nesse tempo de Pentecostes e preparação para o Pentecostes,
gera um avivamento. A igreja precisa de um despertar, de um avivamento. Pai, eu creio tudo isso, porque eu confio muito mais em Ti. Por isso, Deus, gera um avivamento para que haja mais missionários. Gera um avivamento para que a igreja de Jesus possa pregar mais a palavra. Gera um avivamento para que podamos fazer novos discípulos de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. E a minha oração é que agora, em nome de Jesus, a Tua mão seja colocada em cada coração, em cada pessoa que está escutando a palavra de Deus agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, Deus abençoe. Muito obrigado pelas suas orações. Nós estamos aqui por fé e vivendo esse tempo de pandemia pela graça de Deus. Ore por nossa família, ore por mim, por Lídia, por Radassa, por Luca, por Ana. Ore pelo projeto missionário. Nós atualmente estamos trabalhando com discipulado de pastores, formação de pastores. Nós estamos trabalhando aqui, eu tenho tido o privilégio de dar aulas no seminário sobre missões. Eu tenho o privilégio aqui também de pregar a palavra a diversas comunidades que tem sido, e sempre eu faço o desafio para que essa igreja possa apaixonar-se cada vez mais por Jesus e possa evangelizar, porque esse é o nosso propósito. É para isso que nós estamos nesse mundo. Rick Warren diz que esse é um dos propósitos, né? Que nós estamos nesse mundo, evangelizar. Não só ele, mas tantos outros pensadores e pregadores. Nós estamos aqui para evangelizar, aprendendo a comer a comida dominicana, aprendendo a falar o dominicanês, que todo espanhol em cada lugar é diferente, cultura, né? Na sua cultura. Existe muita coisa que tem a ver com a idiosincrasia, tem muita coisa que tem a ver com a cultura, tem muita coisa que tem a ver com o jeito desse povo adorar e cultuar. Que você continue orando por nós, né? Para que a gente possa, assim como hoje, eu sinto saudade, né? Segundo o espanhol, estranho, não? A comida goiana, as pessoas de Goiânia. Hoje eu tenho aprendido a comer a comida dominicana, né? Tanta coisa aqui que eu tenho aprendido, sancocho, palavras aqui, né, e expressões que tem a ver com a cultura, as comidas, né, deles. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Receba o nosso abraço, porque eu tenho certeza que assim como Jesus ama vocês, eu amo muito essa igreja. Que Deus abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abração.